Graça e paz, queridos. Como vocês estão? Provavelmente estão bem, graças a Deus, né? Mesmo diante de todas as situações que temos enfrentado, eu creio que você tem colocado e depositado toda a sua confiança no Senhor, né? Você que está assistindo pelo Facebook, você que está assistindo pelo YouTube, eu creio que no momento bem próximo nós poderemos estar novamente juntos, né? Mas eu te convido a continuar orando, eu te convido a continuar exaltando o nome do Senhor, a glorificando o nome do Senhor, a dedicar tempo, investir tempo em oração, em adoração, porque a nossa oração, ela faz toda a diferença. A nossa oração move o coração de Deus. A nossa oração alcança os ouvidos do Senhor. Só pedir para o pessoal da mídia ver o projetor ficou azul, mas já, se acontecer alguma coisa na transmissão, nos mande mensagem pelo WhatsApp, tá? Porque nós temos um retorno visual, mas às vezes ocorrem alguns detalhes aí que às vezes nós não passa desapercebido, mas nos comunique, né? Já temos algumas pessoas que nos deram alguns feedbacks, né? Mas nós chegaremos à excelência conforme nós vamos caminhando, nós vamos melhorando e adequando e cada vez colocando mais qualidade para que nós possamos alcançar o coração das pessoas, né? Para que nós possamos levar a palavra de Deus aquele que precisa ouvir, aquele que precisa sempre, né, estar antenado. Né, mas quem que precisa? Todos. Né, então toda a terra tem que ouvir a voz do Senhor. Então nós temos que aprimorar e melhorar a cada dia para fazer tudo com excelência para a glória do Senhor Jesus. Hoje nós vamos celebrar a ceia e, como de costume, né, nesses últimos dias, você estará fazendo isso na sua casa. Né, se você conhece alguém, você que é líder, né, e você conhece alguém que está com uma dificuldade, né, de participar da Santa Ceia, né, de forma virtual, como nós estamos fazendo, né, às vezes para consagrar os itens, né, até para preparar, não está conseguindo, às vezes por causa da internet, que está difícil, nos comunique, né, os presbíteros e os pastores irão daí até a casa dessa pessoa para ministrar a ceia para eles. Né, então, você líder, você que conhece alguém que está apresentando alguma dificuldade, né, para poder participar da Santa Ceia, nos comunique, né? Às vezes por causa de alguma doença, alguma outra situação, nos avise que nós vamos fazer o possível, né, para poder ministrar a ceia para essas pessoas, para que todos possam estar, né, representando essa aliança e estar sendo renovados para a glória do Senhor. Amém? Eu não quero me estender muito, até porque o nosso tempo ele é curto, né? Mas eu quero trazer uma palavra para nós hoje, que faz, de certa forma, um paralelo, né, com algumas coisas que nós estamos vivendo e traz também um pouco de consciência para nós, né, do porquê algumas coisas ainda não aconteceram, do porquê algumas coisas estão acontecendo, né, e eu quero te trazer um paralelo pela palavra, porque a palavra de Deus, ela realmente é a nossa bússola. A palavra de Deus é realmente quem nos norteia para onde nós devemos ir, como nós devemos nos portar e como nós devemos andar. Né? Então, eu quero ler um texto com você, só que eu não vou ler ele inteiro. Tá? Eu deixei marcado aqui o Êxodo 32 inteiro, para que você possa ler. Por que inteiro? Porque às vezes nós trabalhamos somente um versículo, e isso não é errado, mas eu não quero só trazer uma parte do contexto, não quero trazer só um texto para você, mas eu quero que você entenda todo o contexto de um cenário que está acontecendo ali. Então eu vou trazer só alguns pontos, mas aí depois você pode ler o Êxodo 32 inteiro. Né? Quem já está, né, no plano de leitura dos 3 meses, provavelmente você já passou por aqui com certeza, né, porque nós já passamos desse texto faz tempo, mas é uma oportunidade de você rever. É uma oportunidade de você ler novamente, né, para trazer à mente, trazer à memória alguns detalhes que às vezes passam batido. Mas o fato de nós lermos esses textos, de ler a Bíblia inteira, não é só uma questão assim, vamos lá, estamos lendo, né, vamos ver quem chega primeiro. Não, não é uma corrida. Né, a ideia é realmente de fazer com que, estimular a igreja a fazer essa leitura dos 3 meses, é justamente para que nós venhamos fazer da leitura um hábito diário. Né, porque nesse desafio que foi lançado, nós temos que ler diariamente. Né? Domingo ainda consegue tirar uma folguinha, ou quem sabe não tem-se a folga, mas adianta-se uma leitura que se atrasou. Mas a ideia em si é com que nós venhamos não só ver os nossos deveres na palavra como cristãos, mas também trazer a essência aquilo que nós temos como promessa. Né, como o direito do consumidor, né, que foi criado pelos homens. Né? Você tem o direito disso, tem o direito daquilo, mas também tem os deveres. E muitas vezes as pessoas sabem só os deveres e não conhecem seus direitos.
Né? Como que nós podemos reivindicar as nossas promessas na palavra, se nós conhecermos ela? Não tem como você reivindicar uma palavra de longevidade, se você não souber o que a palavra fala sobre isso. Então a ideia é justamente trazer à mente, trazer ao seu coração e ao meu coração as promessas do Senhor na palavra. Trazer aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Tudo aquilo que Ele espera que nós venhamos fazer para agradá-lo. Porque muitas vezes olhamos para a palavra somente com um olhar de receber, somente um olhar de, nossa, o que eu tenho para receber, o que eu posso alcançar, como eu posso conseguir isso, como eu posso conseguir aquilo. Mas nós às vezes não entendemos que a palavra é um lugar onde Deus consegue tudo aquilo que Ele quer de nós. Não é só o momento onde nós conseguimos aquilo que nós queremos de Deus, né? Mas é justamente na palavra que Deus consegue trazer o nosso coração para perto. Ele consegue fazer com que nós venhamos olhar para Ele com um olhar real, com um olhar verdadeiro, um olhar realmente sincero, né, daquilo que Ele espera de nós. E a palavra vai nos fazer realmente alcançar do melhor da terra, porque essa é uma promessa. Mas também vai nos levar a ser como o Senhor quer que nós venhamos a ser. Então a palavra de Deus, ela nos norteia para que Deus extraia o que há de melhor em nós. E diariamente nós vamos melhorando. Eu creio que algumas pessoas, né, porque algumas já fizeram esse comentário para mim, até para outras pessoas, né, que quando começaram a ler o Antigo Testamento, passaram Gênesis, Êxodo e foram indo, foram subindo. E aí em algum momento olharam para o povo de Israel, olharam para o povo e começaram a ficar indignados com eles. Como pode um povo que viu tantos milagres, como pode pessoas que viram tantas coisas acontecerem, né? No deserto experimentaram tantas experiências, né? Tiveram tantas experiências com o Senhor. E aí chega em alguns momentos, eles se voltam ao Senhor, viram as costas para Deus, começam a adorar outros ídolos, começam a fazer um monte de coisa. E aí gera uma certa indignação no nosso coração, né? Se você estivesse aqui, eu ia perguntar para você, quem já pensou isso, né? E a grande maioria ia levantar a mão. Né, porque surge um ar de indignação, olhando para esse povo que experimentou tão de perto tantos milagres, e aí de uma hora para outra vira as costas para Deus como se Deus realmente não existisse ou como se Ele não tivesse feito nada. E isso surgiu já no meu coração também, né, e está surgindo. Então essa é a ideia, de você ler a palavra e não só ler, mas analisar, interpretar e ver. Só que nesse mesmo sentimento de indignação, eu comecei a fazer algumas análises e trazer um paralelo para os nossos dias, né? E eu quero tentar trazer algumas coisas para você. Quero ler um texto então com você, Êxodo 32. Versículo 20. Diz assim: Então tomou o bezerro que tinham feito, queimou-o no fogo, e moendo-o até que se tornou em pó, o aspergiu sobre a água e deu a beber aos filhos de Israel. Se você fizer a leitura desde o começo desse capítulo, você vai ver Moisés, que havia subido no Monte Sinai. Deus havia solicitado que ele subisse. Se você ler todo o livro de Êxodo, você vai ver que ele não subiu só uma vez nesse monte, mas ele subiu algumas vezes lá. Mas não é esse o foco. Mas assim, ele subiu. Ele estava no capítulo 32, Moisés estava no monte. Ele tinha ido falar com Deus. Deus tinha uma mensagem para entregar para Moisés. Deus tinha algumas direções para que fossem dadas ao povo. E Moisés estava lá em cima. Eu vou resumir um pouco da história só para você entender um contexto. Quando ele está lá em cima, ele já estava há alguns dias no monte, e o povo começou a ficar preocupado, o povo começou a ficar impaciente, o povo começou a ficar ansioso demais, o povo começou a desconfiar do que havia acontecido com Moisés. Ao ponto de eles chegarem a Arão, que foi a pessoa que ficou para guiar o povo, para dar direção ao povo, para cuidar daquelas pessoas, ao ponto de eles chegarem e falarem assim: olha, não sabemos o que aconteceu com Moisés. Precisamos que você nos dê um Deus para que nós venhamos adorar. E nesse mesmo momento, esse líder, Arão, que fica para nortear o povo, alguém que era realmente para dar direção e alguém que era para dar suporte e ficar no lugar de Moisés, essa mesma pessoa se deixa levar pelas palavras
do povo, das pessoas, né? Em vez de ele realmente reforçar, não, vamos aguardar, Moisés está no monte, Deus está falando com ele, nós vamos ter uma direção, ele simplesmente fala, não, então beleza, vamos fazer o seguinte, traz todo o ouro, tira os brincos dos filhos, das filhas, das mulheres, traz esse ouro e eu vou dar um jeito. E aí ele derrete aquele ouro, ele usa algumas ferramentas e molda aquele ouro como no formato de um bezerro. Quando ele faz isso, ele mostra e apresenta para as pessoas, fala, olha, está aqui o Deus de vocês, o Deus que tirou e livrou vocês do Egito. Quando ele faz isso, ele fala, olha, agora amanhã nós prepararemos um altar, nós vamos oferecer holocaustos nesse altar, nós vamos oferecer isso a esse Deus para vocês, que vocês tanto querem adorar. E ele faz realmente isso, no momento que eles vão entrar em festa, no momento que eles oferecem um holocausto, que eles vão entrar em festa, Deus para de falar com Moisés e traz uma outra mensagem. Moisés, é o seguinte, o teu povo lá embaixo, você vai ver algo interessante. Quando você começa a perceber os detalhes do texto, por isso que é legal quando a gente lê várias vezes a Bíblia, porque você começa a pegar alguns detalhes. Quando Deus está animado com o povo, você vai perceber uma diferença. Ele fala assim, o meu povo. Quando Deus está irado com o povo, porque o povo se revoltou, se rebelou contra ele, ele simplesmente fala assim, olha, Moisés, o teu povo já não é mais o povo de Deus, né? Então, eu achei interessante essas colocações, são detalhes que nos trazem algumas mensagens. E nesse momento, Deus fala para ele assim, Moisés, o teu povo está em rebeldia, o teu povo está começando a fazer coisas que me desagradam. Eles levantaram um bezerro de ouro para adorar. Eles colocaram um outro Deus no meu lugar. Desce lá e dá um jeito. Só que quando Deus fala desce lá, Deus fala assim para Moisés, Moisés, se afasta da minha presença, porque agora vai acender-se a minha ira contra esse povo. Eu vou acabar com todo mundo, e a partir de você, eu farei uma outra nação, uma grande nação. Só que nesse momento que Deus fala isso para Moisés, Moisés fala assim, Senhor, não faz isso. E aí eu vejo alguém muito espirituoso, porque nós vemos alguém pregando para Deus, né? Moisés chega para Deus e fala assim, olha, essa é a palavra, se converte. Né? Moisés estava tentando fazer com que Deus voltasse atrás na sua decisão. Não que Deus ele volte atrás naquilo que ele fala, mas que Deus ele tivesse misericórdia daquele povo, daquela nação. E aí Moisés se coloca, dá a cara a tapa, fala, Deus, eu quero que o Senhor, eu peço por essa misericórdia. Né? Então risca o meu nome também, se for para matar eles, risca o meu. Porque imagina só o que os egípcios vão falar, porque o Senhor tirou eles de lá para matar no deserto. É isso que eles vão falar. Como vai ficar o seu nome? E ele começa a argumentar com Deus. E aí Deus fala, não, Moisés, tranquilo, eu não vou acabar com todo mundo agora não. Deixa que no momento certo as coisas vão acontecer. Mas desce lá e coloca ordem em tudo. Moisés desce, Moisés já estava com as placas nas mãos, as placas que Deus mesmo havia escrito, as leis e as direções. E aí Moisés desce. Quando Moisés desce e olha aquele bezerro, ele fica totalmente indignado. Como diz os jovens, ele ficou de cara mesmo com o que ele viu. Ficou totalmente indignado. Porque ele não conseguiu conceber uma situação daquela. Né? Pessoas, da mesma forma como você lê e você também se indigna, né? Moisés olhou para aquela situação e olhou assim, como pode, vocês tiveram experiência com Deus, você sabe quem é Deus, e agora vocês viram as costas para ele desse jeito. E aí Moisés quebra as tábuas, de tão irado que ele estava, ele quebra as tábuas da lei. E aí ele pega aquele bezerro, ele moe o bezerro, que dentro no versículo 20 que nós lemos, ele moe aquilo lá, lança na água onde eles estavam, que era uma água corrente que havia por ali, e faz eles beberem todo aquele ouro que eles usaram para fazer o bezerro. E ali ele dá uma sabatinada neles, ele começa a falar com eles, a ensinar e dar, né, uma exortação sobre o que eles haviam feito. E aí você continua todo o texto, e você vai ver o que aconteceu nessa sequência. Moisés, depois, no capítulo 34, ele volta a subir de novo. Deus manda ele lavrar outras tábuas e aí a história continua. Mas por que eu trouxe esse texto para nós hoje? Porque se nós pararmos e olhar para esse povo, olhar para um povo de tantos mil anos atrás, olhar para um povo que mesmo na antiguidade, cometeu esses erros, vendo a Deus, tendo contato com Deus, né, olhando milagres como eles viram. Erraram, falharam e pecaram. Mas se você olhar para a nossa história, para os nossos dias, e você trazer todo esse mesmo contexto para os dias de hoje, fizer um paralelo e fizer uma análise, você vai ver que os dias de hoje não tem nada de diferente com antigamente. Você vai ver que os dias atuais, se não estiverem piores ainda, chegaram a uma semelhança quase que completa.
Pessoas que muitas vezes já ouviram falar de Deus, pessoas que já tiveram experiências com Deus, pessoas que já viram milagres serem realizados por Deus, pessoas que já viram a graça e a misericórdia do Senhor serem executadas em suas vidas, que muitas vezes viram as costas para o Senhor, pessoas que muitas vezes, por causa da ansiedade, por causa da impaciência, achando que Deus simplesmente virou as costas, largam de mão tudo e vão viver do jeito que acham que tem que viver. Criam um outro artifício, porque se você não sabe, no DNA do nosso corpo, na nossa mente, na nossa psique, no nosso intelecto, né, em nós em si, na nossa essência, há uma necessidade de adorar alguma coisa, há uma necessidade de ter uma garra ou uma base em qualquer coisa. Como isso é comprovado? Se você olhar em todo mundo, quantas religiões existem? Se você olhar em todo mundo, quantas pessoas se agarram em coisas, em situações? Por que as pessoas muitas vezes não conseguem largar de um vício de um cigarro? Por que as pessoas muitas vezes não conseguem sair das drogas? Por que muitas vezes as pessoas não saem de situação A, situação B? Por que pessoas têm às vezes o dinheiro como seu principal, com a sua principal base, como a sua principal alicerce? Porque elas têm a necessidade de se agarrar em alguma coisa, têm uma necessidade de estar aliada a alguém ou a algo. Isso é desde o começo, porque Deus nos fez, nos gerou nele. Então, essa necessidade que nós possuímos, essa necessidade que eu e você temos de adorar alguém ou algo, vem justamente de termos que adorar a Deus. Porque nós fomos programados para adorar ao Senhor. Dentro do nosso íntimo, dentro de nós, existe uma necessidade de adorar ao Senhor. Porque nós fomos criados justamente com esse intuito, de ser criação do Senhor, de sermos filhos dele, de sermos nele. E justamente por isso nós temos essa necessidade. E quando você não entende, quando você não se encontra espiritualmente, quando você não se acha em Deus, qualquer coisa que traga algum tato para você, que você possa se agarrar, você se agarra com aquilo e não quer soltar de jeito nenhum. Porque você ainda não entendeu que aonde você tem que se agarrar é em Deus, é em Jesus. Quando nós entendemos isso, algumas coisas, ou melhor, muitas coisas passam a ter sentido, passam a mudar e passam a ser diferentes. Imagina só uma situação, alguém se afogando, provavelmente eu acredito que você já deve ter ouvido isso em algum lugar, mas quando existe uma pessoa se afogando, quem vai salvar essa pessoa, qual é a atitude que ela tem que ter? Se a pessoa está muito alvoroçada, né, muito se batendo demais, ele tem que fazer de tudo para chegar por trás da pessoa, pegar ela pelo pescoço, para que ela não se agarre pelas costas ou trave os seus braços te abraçando e os dois morram afogados. Por quê? Porque a pessoa vai tentar de tudo quanto é jeito achar um lugar para ela se agarrar para não morrer. Porque o instinto do ser humano, o nosso cérebro, ele vai fazer de tudo para permanecer vivo. Ele vai fazer qualquer coisa, ele vai gastar o mínimo de energia possível só para te manter vivo. E quando você está numa situação realmente de morte, o que a tua mente vai tentar fazer? Ela vai tentar se agarrar em qualquer coisa. Se ela achar um pedaço de galho, ela vai se segurar. Se ela achar um toco, ela vai agarrar. Se ela achar um pedacinho de mato que ela possa se segurar, ela vai tentar fazer. Porque ela vai estar buscando uma sobrevivência. E quando eu e você nos agarramos a situações, nos agarramos a coisas, às vezes em religiões que às vezes não estão voltadas diretamente como Deus no centro, como realmente Jesus no centro de todas as coisas, as pessoas se agarram justamente porque elas querem e elas têm essa tendência de querer adorar alguma coisa, de poder se agarrar e ter uma base em alguém. E aí eu quero te perguntar, onde está a sua base? Porque se alguém chega para alguém que é multimilionário, e fala para ele, não conhece a Deus, não sabe de nada de Deus, e pergunta para ele, aonde está a tua base, no que você se baseia? Ele vai chegar e falar assim, não, eu tenho tanto dinheiro no banco, eu tenho tantas aplicações, eu tenho terras, eu tenho empreendimentos, eu tenho isso, eu tenho aquilo, essa é a minha base. Mas aí você vê que essa base é uma base muito rasa, vamos para a Venezuela, um lugar pertinho. Quanto está valendo o dinheiro deles lá hoje? Qual a base que muitas pessoas tinham, o que ela vale hoje? Então você vê que o lastro do dinheiro ele não vale nada. Dependendo da condição política e econômica do mundo, o dinheiro passa a perder todo e qualquer valor. E aí você olha para esse texto e você vê que até o ouro perdeu o valor. Porque eles ganharam esse ouro no Egito, eles pegaram esse ouro do Egito. Por não ter o que fazer com o ouro, porque eles não tinham onde trocar isso no deserto. Eles não tinham o que fazer com esse dinheiro, não tinha uma banquinha para eles ir lá e trocar o ouro por alguma coisa. Aí, não, nós temos que usar, então vamos pegar o ouro mesmo, vamos fazer isso aqui. Não vamos poder fazer mais nada com isso mesmo, então vamos usar para qualquer coisa. E aí Moisés pega o mesmo ouro que eles tanto valorizavam, que as pessoas tanto valorizam no mundo,
moe e faz eles consumirem, para provar para eles e mostrar que isso não valia nada. Para mostrar que se Deus não estiver no centro de todas as coisas, não precisa de ouro, não adianta prata, não adianta dólar, não adianta euro, não adianta nada. Porque se Deus não estiver no centro, se Deus não estiver na essência da nossa adoração, no centro da nossa vida, de nada adianta ter dinheiro, de nada adianta ter riqueza, de nada adianta ter habilidades, saber disso ou saber daquilo. Mas nesse primeiro momento, eles estavam enfrentando algo chamado ansiedade. Porque quando eles chegam para Arão e falam para ele assim, olha, não sabemos o que aconteceu com Moisés. Esse homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Entra uma ansiedade, entra uma sensação de realmente de não ter chão mais. Porque qual que era o problema? Porque eles não estavam olhando para Deus, mas eles não estavam olhando para o Deus de Moisés, mas eles estavam olhando para o Moisés que servia a Deus. Isso nos traz algo muito importante. Para nós não colocarmos todas as nossas fichas e não colocarmos toda a nossa confiança ou todas as nossas esperanças em pessoas. Porque pessoas, ora estão bem, ora estão maus. Pessoas hoje estão bem, daqui a pouco já não está mais. Porque a própria palavra diz, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Se um homem que é falho e fraco pode errar, assim como eu e você, como nós podemos colocar todas as nossas fichas nisso? Como nós podemos colocar todas as nossas expectativas em alguém que também pode errar como eu e você? Então você quer dizer que eu não posso confiar nas pessoas? Pode, você deve confiar nas pessoas. Mas não pode colocar todas as suas expectativas, que foi isso que aconteceu nesse texto. Eles estão olhando para Moisés, tanto que agora eles tratam o homem que nos tirou da terra. Não é mais o nosso líder, mas o homem que nos tirou da terra. Não sabemos o que aconteceu com ele. Quando você coloca todas as suas expectativas em pessoas, você corre um grande risco dessa pessoa cair e você cair junto. Mas agora, quando você olha para Deus e você olha que tem alguém sendo usado por Deus, mas que essa pessoa também pode errar, você, em vez de simplesmente abandonar essa pessoa porque ela errou, você, por estar olhando para Deus, você, Deus, ele falhou, mas eu estou aqui para ser alguém que vai realmente ajudá-lo a levantar de novo. Quando nós entendemos o nosso papel como cristão, quando nós entendemos que nós, além de sermos uma ferramenta na mão do Senhor, nós estamos também aqui como ajudadores uns dos outros. Por isso que a palavra diz, quando Jesus nos ensinava, ele falava o seguinte, é melhor em andar dois no caminho, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Arão, nessa história, tinha que ter sido o cara que bateria o pé. Falar, não, Moisés está lá falando com Deus, vamos aguardar. Ele está vindo com a direção, mas ele fraquejou. Então aqui nós vemos o perigo que é quando um líder, quando alguém que está à frente de um trabalho, está à frente de pessoas, se ele não tem base, não tem sustentação e ele não busca estar alicerçado em Deus, se ele fraqueja, ele pode levar toda uma geração junto com ele. Ou ele pode levar várias pessoas junto com ele, conduzi-los a pecar. Por isso que quando nós estamos na nossa caminhada cristã, nós temos que tomar muito cuidado. Como nós nos conduzimos, como nós caminhamos, como nós andamos. Nós temos que cuidar como nós estamos nos comportando. Porque existem pessoas nos olhando, direta ou indiretamente, as pessoas vão olhar para nós. O nosso papel é mostrar, assim como Paulo falou, olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas Paulo não falou, seja somente imitador de mim. Não precisa olhar para Cristo, olha só para mim, não. Ele deixou evidente, como eu sou de Cristo, porque se eu falhar, você continua olhando para Cristo. Se eu perecer, se eu tropeçar, você não esqueça que eu estou imitando a Cristo, e eu estou fazendo de tudo para imitá-lo. Então, se eu chegar a errar, você vai olhar para Cristo, para que aí você possa também ajudar essa pessoa. E não atirar pedras e nem falar, olha, nem sei o que aconteceu com ele, deixa ele para lá e ele que se vire. Não. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é olhar para Deus e ajudar o nosso próximo. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Para que aí nós possamos em unidade caminharmos juntos. Hoje no mundo nós podemos ver muitas pessoas ansiosas. O mundo digital, ele nos faz ser assim. Um mundo onde tudo é muito rápido, onde tudo é no estalar de dedos. Você compra algo na internet hoje, daqui 3 dias já está na tua casa. Tem um outro site
que promete que em 24 horas, no máximo 48 horas, está na sua casa. Então é tudo muito rápido, tudo muito prático, né? Só que a praticidade e a rapidez, ela pode se tornar um perigo, pode se tornar um problema. Porque aí a ansiedade começa a trabalhar. Da mesma forma como aconteceu nesse texto. Porque aí você precisa de uma resposta de Deus. E aí Deus não responde em 48 horas, como o site lá prometeu. Aí em 24 horas não veio uma resposta, em uma semana não veio. E você está ali orando, perguntando algo para o Senhor. E Deus não responde, mas não é porque Ele não tem a resposta, é porque Ele está te testando, porque Ele está simplesmente olhando se você realmente confia. Se você realmente acredita que Ele pode te dar uma resposta ou te dar uma direção. E aí você olha e fala, não, Deus está demorando demais, deixa que eu me viro. E aí vira as costas para o Senhor, então deixa eu vou fazer desse jeito, porque eu sei fazer. O Senhor está demorando demais para resolver o meu problema. E aí vira as costas para o Senhor. Esquece de todas as bênçãos que Ele te deu, esquece de todas as oportunidades, esquece de todos os livramentos, esquece das curas, dos milagres, ou esquece de tudo que Ele fez. O ser humano tem um grande problema, que é esquecer de tudo de bom e traçar o perfil de alguém somente por um erro que a pessoa comete. Muitas pessoas agem dessa forma, simplesmente porque a pessoa não aceitou ou disse não para uma ação. Agora ela é a pior pessoa do mundo, agora ela não presta mais, agora eu não preciso mais de você, porque você falou não para mim. Como uma geração de crianças mimadas, que simplesmente olham para aquelas pessoas, não, se você não faz o que eu quero, então você não serve para mim. E aí a mesma referência que ela traz para as pessoas, ela começa a olhar para Deus e falar assim, o Senhor não me respondeu, você não me atendeu, então você não presta para mim. Mas na primeira dor de barriga, no primeiro momento, a hora que as coisas apertam, ela olha para Deus, e aí eu preciso da tua ajuda. Gente, eu vou falar uma coisa para você, Deus ele não é amuleto de sorte. Deus não pode ser tratado simplesmente como um amuleto de sorte. Aonde, na hora que eu preciso, eu vou lá e peço e Deus faz. A hora que eu não preciso, eu coloco ele numa caixinha, penduro ele na parede. Beleza, fica aí, a hora que eu precisar eu te pego de novo. Deus não é assim. Hoje as pessoas não entendem. Eu não estou falando, não estou dando um aval ou assinando embaixo que é isso. Mas se você começar a fazer uma análise de todo o contexto da palavra e você traz um paralelo para os nossos dias, hoje está sendo executado um juízo diante da terra. Pessoas que zombaram de Deus, pessoas que acharam que Deus era brincadeira, pessoas simplesmente viraram as costas para o Senhor, zombando e maldizendo Ele. E agora que Deus falou, não, então vocês querem ser autossuficientes, vocês acham que pode se virar sozinho, então se vira, dá um jeito. Estamos vivendo momentos em que a igreja se posiciona, em que as pessoas têm uma chance de arrependimento, em momentos onde as pessoas têm uma oportunidade de voltar atrás nos seus erros. Da mesma forma como Deus coloca aqui diante de Moisés, vou exterminar e acabar com o povo, e alguém intercede. E aí Moisés clama por essas pessoas. E Deus volta atrás, no bom sentido. Mas Deus atende uma oração com misericórdia. Ele fala, não, então, Moisés, eu vou dessa vez eu vou deixar passar. Mas eu vou tratar, eu vou trabalhar. Eu vou ter um tete a tete com esse povo e as coisas vão ter que acontecer. Mas eles vão ter que aprender. A correção vem. Nós várias vezes contamos uma história aqui na igreja já. Uma história de um rapaz que foi foi numa barbearia, e aí o dono da barbearia, sendo ateu, perguntou para ele assim, você fala para mim que Deus existe, mas se Deus existe, por que existem tantas guerras? Se Deus existe, por que tem tantas pessoas morrendo de fome? Se Deus existe, por que as pessoas estão morrendo? E aí ele fica chateado porque ele não tem uma resposta, ele fica chateado porque ele não sabe o que responder, e ele sai cabisbaixo daquele salão. Quando ele sai da barbearia, na mesma hora que ele sai, passa um rapaz com cabelo comprido, quase pela cintura, e vem um estalo na mente dele, e ele volta para dentro da barbearia. Quando ele volta na barbearia, ele chega para o barbeiro e fala assim, eu não acredito que existam barbeiros no mundo. E aí o barbeiro, extasiado, como assim? Você está ficando louco? Você não está me vendo aqui? Acabei de cortar seu cabelo. Ele falou, não, eu não acredito. Eu falei, mas por que você fala com tanta convicção que não existem barbeiros se você está me vendo? Eu não acredito porque eu acabei de ver um rapaz e ele estava com o cabelo pela cintura. Se existissem barbeiros, ele não teria o cabelo grande, ele teria um cabelo curto. E aí o barbeiro falou assim, cara, você está louco, você está maluco. Eu falei assim, mas por que eu estou maluco? Eu falei, porque é simples, é só ele entrar na minha barbearia que eu venho aqui e corto o cabelo dele. E aí ele fica com o cabelo do jeito que ele quiser. E ele falou, pois é, o meu Deus existe, ele está pronto para resolver o problema de toda uma nação, de toda uma terra.
Mas enquanto as pessoas não se dobrarem, não se posicionarem diante dele, clamando por graça e misericórdia, ele não vai poder fazer nada. Ele não pode fazer nada porque ele deu algo para nós chamado livre-arbítrio. Ele deu algo para nós que é um poder de escolha. E ele respeita a minha e a sua decisão. Ele respeita a nossa decisão. Às vezes você chega para alguém e fala assim, olha, é pecado pela palavra, nós estamos errando se fizer isso, isso e isso. Você não pode fazer isso pela palavra. Ah, não, mas eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. É verdade. Você pode e eu posso fazer o que eu quiser da nossa vida. Se eu quiser hoje tirar a minha vida, eu posso fazer isso. Posso. Se eu quiser sair daqui e cair no mundão, eu posso fazer isso. Deus me permitiu. Só que existe um detalhe em fazer o que eu quero. Que existe uma consequência em todas as ações. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas só que daí a responsabilidade da escolha que eu fizer vai ter que cair sobre mim. A escolha que eu fizer, eu tenho que assumir a responsabilidade disso. Se for uma escolha boa, eu vou colher frutos bons. Se for uma escolha ruim, eu vou colher frutos ruins. O povo nesse momento fez uma escolha. E Arão, nesse mesmo momento, ele valida embaixo, ele assina embaixo, porque eles não pedem para fazer um bezerro. Quem dá a ideia do bezerro é Arão. Ele valida o pecado daquele povo. E aí quando Moisés lá na frente chega para ele, quando Moisés desce e pergunta, Arão, o que esse povo fez para que você deixasse um pecado tão grande cair sobre eles dessa forma? E aí eu pergunto para você, aquela pessoa que você abandonou, aquela pessoa que você deixou, o que ela te fez para você abandoná-la e deixá-la em pecado? Existem pessoas no mundo morrendo de fome, existem pessoas no mundo morrendo de sede, existem pessoas no mundo morrendo de doença A, de doença B. Mas nós já falamos do amor, você já falou do amor de Deus para essa pessoa. Você já chegou diante dela e investiu tempo para que ela estivesse realmente, olha, a decisão que você vai tomar não é desse jeito, não é dessa forma, você pode ter uma ação melhor, você pode fazer uma escolha melhor. Ou simplesmente a pessoa veio e falou um monte de coisa para você, só virou as costas e foi embora. Ou quem sabe você foi a pessoa que não teve a resposta. E aí você simplesmente virou as costas para Deus, como se Ele nunca tivesse sido nada na tua vida. Mas eu falo para você, hoje Deus dá uma oportunidade para que eu e você venhamos alinhar todas as coisas. O fato de nós estarmos vivendo um momento de ansiedade, onde as coisas têm que ser imediatas, não vão fazer com que o relacionamento com Deus venha a ser diferente. Nós podemos alinhar o nosso relacionamento com o Senhor. Nós podemos lançar as nossas ansiedades diante do Senhor. Porque Jesus na cruz, Ele levou todas as nossas doenças, Ele levou todas as nossas ansiedades, Ele levou todas as nossas dificuldades. Jesus na cruz reatou um relacionamento que havia se quebrado. Jesus na cruz, Ele trouxe novamente no lugar todas as coisas. Para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui. Para que nós pudéssemos entrar, entre aspas, na barbearia do Senhor e falar assim, estou aqui para ser ajudado. Eu estou aqui para ser auxiliado. Me ajuda, eu preciso de você. Deus, quando Ele chega lá falar com Adão, Deus já sabia de tudo o que tinha acontecido. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Mas Deus estava esperando de Adão uma coisa, relacionamento. Deus estava esperando de Adão uma coisa, comunicação. Deus estava esperando de Adão, ele contar para Deus a dificuldade e o erro que ele havia cometido. Quem sabe se Adão tivesse sido transparente com Deus e contado o seu erro, contado a sua falha, quem sabe ele não teria saído do jardim. Mas a sua omissão, o fato de ele negar a Deus e mentir ao Senhor, fez com que Deus se sentisse traído. Fez com que Deus olhasse para Adão, poxa Adão, eu confiei tanto em você, por que você não confia em mim? Muitas vezes nós agimos assim com Deus. Deus, Ele está simplesmente esperando com que eu e você venhamos lançar sobre Ele as nossas ansiedades. Para que você chegue diante dEle, Deus, essas são as minhas dificuldades. Jesus, eu preciso da Tua ajuda nisso, e nisso e nisso. Eu nem estou conseguindo romper e não estou conseguindo vencer nessa área. Deus, eu não consigo me libertar das drogas, da bebida, do cigarro, do jogo, disso, daquilo. Eu não estou conseguindo. Eu estou errando diariamente nisso. Me ajuda a sair disso. É isso que Ele está esperando de mim e espera de você. Que nós venhamos com humildade e reconhecimento, chegar diante dEle e lançar todas essas ansiedades, todas essas coisas que estão pouco a pouco te afastando do Senhor. Porque, gente, eu sei que você não é perfeito, eu sei que a minha vida não é perfeita, eu sei que coisas acontecem, situações para nos entristecer, situações simplesmente para nos desanimar.
Mas Deus está aqui justamente através da redenção em Cristo Jesus, para nos trazer a essência, para nos trazer novamente ao primeiro amor, à primeira essência, ao projeto inicial que Ele nos planejou em nós a ser feito. Mas para onde nós estamos indo? O que nós estamos fazendo? Estamos dando a oportunidade realmente de sermos restaurados? Porque essa oportunidade é minha, essa oportunidade é tua, e até quando nós vamos deixar essa oportunidade embora? E aí passa a ceia, vem ceia, passa a ceia, vem ceia, e as coisas não mudam. Você olha para a tua vida, olha para ela há 2 anos atrás. O que mudou na sua vida de lá para cá? O que tem de diferente na tua história? Porque se você olhar para a tua vida em 2 anos, e se em 2 anos nada mudou, tem alguma coisa errada. Se em 2 anos você não prosperou em alguma área da tua vida, e eu não estou falando de dinheiro, estou falando em prosperar em qualquer área. Se nada mudou, é porque tem alguma coisa errada. Se nada mudou, é porque você tem que ajustar. Se nada mudou na minha vida, tem alguma coisa que tem que ser alterada. E muitas vezes não vai ser seu pai, não vai ser sua mãe, não vai ser o tio, não vai ser o pastor, não vai ser o líder de célula, não vai ser ninguém que vai conseguir mudar isso, vai ser Deus agindo na sua vida. Mas Ele só vai poder fazer isso se eu e você dermos legalidade para Ele fazer isso. Não adianta olhar, cadê Deus? Cadê Deus? Deus sempre esteve no mesmo lugar. Deus nunca mudou. Deus nunca saiu do lugar, Ele está no céu, Ele está no seu trono, Ele está nos ouvindo. O problema é que Ele está ali e nós estamos olhando para cá. Estamos indo numa situação, numa direção contrária. A ansiedade nos leva a olhar para as promessas de Deus, nos leva a olhar para tudo aquilo que foi falado para nós, nos leva a olhar para tudo aquilo que nós já sonhamos em Deus, que às vezes não se cumpriu ainda. E o fato dela não ter se cumprido ainda, você às vezes pensa que Deus te abandonou. Não abandona não. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando, mas no quê? Está trabalhando no seu caráter, está trabalhando nos seus pensamentos, está trabalhando na sua maturidade. Deus, Ele nunca vai dar. Tem um sobrinho meu que faz hora que ele está pedindo para mim para ensinar ele a dirigir. E eu falei assim, na hora certa, você vai aprender. Porque, gente, não adianta. Se eu pego, digamos que um jovem de 16 anos fala para mim, pastor, empresta seu carro para mim. Preciso ir ali no mercado e já volto, é pertinho. Por que eu não posso fazer isso? Primeiro porque vai ser uma contravenção. Né? Eu vou estar indo contra o sistema. Né? Se tem uma lei que fala que menor não pode dirigir, então eu não posso ser cooperador para que ele venha infringir a lei. Eu vou estar sendo que nem Arão, vou estar conduzindo ele a pecar. E aí eu vou ter que assumir o erro junto com ele. Mas outra coisa que nós precisamos analisar chama-se maturidade. Às vezes a pessoa ela não tem maturidade para assumir certa posição numa empresa, ou ter alguma coisa, ou possuir algo. E ela quer ter aquilo, mas ela ainda não tem maturidade para ter aquilo. Ela não tem a experiência necessária, ela não tem o conhecimento necessário para ter aquilo ainda. E aí ela quer, mas Deus fala assim, não. Porque Deus ele prefere não te dar do que dar e te perder. É igual o pai ou mãe. Né? Um pai não vai dar algo para o filho sabendo que aquilo vai fazer com que ele venha a ser prejudicado, com que ele venha a cair, com que ele venha a se machucar, venha a acontecer algo grave. Por quê? Porque ele se preocupa. E você acha que Deus é diferente? Deus nunca vai nos dar nada somente para nos perder. Ele só nos dá algo a partir do momento que nós temos maturidade para receber aquilo e para administrar aquela situação. Então uma coisa é maturidade em Deus para ter domínio sobre tudo que Ele vai nos oferecer. Quando nós entendemos o que Deus está tentando nos explicar, quando nós passamos naquela prova que Deus está nos dando, aí sim, Ele fala, agora você pode ir para o próximo nível. Agora eu posso te levar para um outro lugar. Agora eu posso te levar a experimentar uma outra situação. Porque agora você já aprendeu como lidar com essa. Nesses 6 anos que Deus nos deu um negócio, eu vi que Deus me ensinou muita coisa. Muita coisa. E eu mesmo reconheci que eu não estava pronto para receber o que Ele poderia me dar hoje. Eu não tinha entendido muita coisa daquilo que Deus tinha para fazer na minha vida hoje. E você vai entender na tua caminhada justamente a mesma coisa. Que conforme vai passando os dias, hoje eu estava falando com alguém sobre isso. Acho que foi lá na casa do Fabiano. Nós estávamos conversando e nós entramos nesse assunto. Que cada dia que passa, eu vou entendendo o que Deus está fazendo.
Cada dia que passa, parece que as coisas vão encaixando. Ah, é por isso que isso aqui não deu certo. Ah, é por causa dessa situação. E cada dia que passa, nós estamos falando sobre encontro. Né? E cada encontro que acontece, cada vez que nós participamos de encontro como voluntário mesmo, né? Deus ele trabalha numa área na nossa vida. Cada vez que nós participamos de um encontro, nós temos um encontro realmente com Deus, não só as pessoas que estão como participantes, mas Deus trabalha na nossa maturidade todos os anos. Ele vai encaixando as coisas, nós vamos entendendo algumas coisas, e aí outras coisas vão surgindo, e mais experiências, e mais, e mais, e mais. Por isso que a palavra diz que o caminho do justo é como o nascer do dia, que vai brilhando mais e mais até que se torne dia perfeito. São etapas, são processos. Mas tudo nós temos que confiar. Ah, mas está falando só do Antigo Testamento, então vamos para o Novo. Lá em João, no versículo 21, no versículo 2 e 3, você vai ver o seguinte: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os 2 discípulos. Os 2 discípulos. Aí Pedro disse: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Se você fizer uma retrospectiva nos textos antes de João 21, você vai ver que Jesus encontrou com eles 2 vezes antes deles tomarem essa atitude de voltar a fazer o que faziam antes. Primeiro no caminho de Emaús. E depois, Deus fala com eles novamente lá no cenáculo. Jesus fala com eles lá no cenáculo. E mesmo eles tendo essas experiências, eles voltam às velhas práticas de novo. Eles caminharam com Jesus, eles viram Jesus, eles ouviram Jesus, eles olharam Jesus, e mesmo assim, quando Jesus tem que cumprir o plano de redenção de Deus, ele volta ao céu, e quando ele vem e tem essas 2 aparições para eles de novo, mesmo vendo Jesus, eles voltam a estaca zero de novo. Agora pensa, se os discípulos que eram os discípulos que caminharam com Jesus, chegaram a um ponto de desanimar e voltar a pescar de novo, voltar às velhas práticas de novo, você acha que eu e você não vamos também ser acometidos do mesmo desânimo em alguns momentos, de querer voltar atrás e voltar, largar tudo e falar: não, vou voltar a pescar de novo. Ah, eu era um drogado, vou voltar a ser um drogado de novo. Ah, eu era isso, vou voltar a ser isso de novo. Estamos sujeitos aos mesmos problemas. Estamos sujeitos às mesmas situações. Agora, o que nós vamos fazer no momento que o desânimo vier é que vai fazer a diferença se você vai conquistar ou não. O que eu e você vamos fazer quando o desânimo chegar é que vai determinar se você é um vencedor ou se você vai ser um perdedor. Isso vai fazer toda a diferença. Algo que nós às vezes não entendemos, às vezes entendemos, mas tentamos esquecer. Que a condição é temporária. A condição não é o fim, mas a condição é o meio. Hoje nós estamos enfrentando um momento restrito por uma pandemia. Mas ela é uma condição, ela é temporária, ela vai passar. Quantas pessoas abandonaram a Jesus? Quantas pessoas abandonaram o reino de Deus pela condição? O que acontece com o povo de Israel em Êxodo 32 é abandonar por uma condição. Por um momento em que eles estavam sem alguém. Por um momento que eles ficaram, entre aspas, só. Porque eles tinham alguém que estava guiando. Bem ou mal, mas tinha alguém que estava junto com eles. E o melhor, eles tinham Deus, que era quem eles realmente tinham que ter como a base de tudo. O problema é que muitas vezes, quando as pessoas desanimam, elas perdem algo a mais, que é a visão do seu chamado. Quando você perde a visão do seu chamado, aí lascou mesmo. Aí já era. Mas daí, o que eu faço? Olha para Jesus. Lembre da onde você caiu. Lembre da onde você foi tirado. Comece a fazer uma retrospectiva de onde você passou, de onde Ele te tirou e tudo que Ele fez. Comece a lembrar de todas as bênçãos, comece a lembrar de todos os livramentos, comece a lembrar das libertações, comece a lembrar de tudo que Ele fez para você e por você. E através de você. E olha que Ele não te abandonou, que a condição é temporária. O deserto foi um momentâneo, o deserto foi só uma condição. Não foi o fim, foi uma passagem. A pandemia vai passar. É o momento que as igrejas, que as pessoas estão tendo de se realinhar, de poder se organizar. Eu já conversei com outros pastores
E eles estão tirando esse momento justamente para adequar aquilo que está desajustado, às vezes na documentação, na secretaria, na igreja, em bombeiro, em isso, em aquilo. Estão justamente se reorganizando. E nós temos que fazer isso não só fisicamente, com o templo, com a nossa casa, arrumar as coisas, porque eu estou em casa agora, mas é alinhar o nosso espírito. É sujeitar a nossa carne ao nosso espírito. Deixar o espírito pronto, porque a hora que tudo isso acabar, vamos ter trabalho. A hora que tudo isso acabar, vão ter pessoas destruídas. A hora que isso acabar, vão ter famílias que estarão destruídas. Casais, nunca se ouviu um índice tão alto de separação entre casais. Nunca se viu. E está ocorrendo agora. E qual é o meu e qual é o seu papel como igreja? A hora que tudo isso acabar, vamos atrás desse pessoal e vamos ajudá-los. Vamos atrás dessas pessoas e vamos ajudar eles a serem restaurados pelo poder de Deus. Porque se você está forte, se você está conseguindo enfrentar, se você não desanimou, se você tem certeza do seu chamado, se você está confiando em Deus, se você está conseguindo lançar a sua ansiedade sobre Cristo e está rompendo e está vencendo, olha, você tem um grande papel, você tem um papel fundamental no reino, que é resgatar aquele que está caído. Resgatar aquele que não aguentou o tranco e está caindo, está afundando, está morrendo afogado. Esse é o meu e esse é o teu papel. Então não desanime, continue fazendo. Não volte às velhas práticas, não volte a pescar. A falta de confiança. Quando eles falaram, não sabemos o que aconteceu. E existe um juízo por trás disso tudo, que naquele momento foi dado como misericórdia. E eu vejo hoje a misericórdia de Deus sobre toda a terra, sobre todo o mundo. Ah, mas tem tanta gente morrendo, tem tanta coisa acontecendo. Deus já poderia ter exterminado todo mundo. Do mesmo jeito que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Do mesmo jeito que aconteceu com Noé. Do mesmo jeito que aconteceram em vários momentos na história da palavra. Mas Deus, pelo seu infinito amor, está nos mantendo aqui. Deus, pelo seu infinito amor, está nos levando com sua mão poderosa, está nos protegendo e nos livrando. Você quer ter a proteção de Deus? Você quer realmente ter um livramento do Senhor? Ande com Ele, caminhe com Ele. E agora, para dar aquele ar de que está acabando, existem 3 classes de pessoas. E aí eu pergunto, em qual delas você está incluído? Em qual delas eu estou incluído? Aqueles que não têm chamado de Cristo e nem sabem o que será seu futuro. Esse é uma classe. Aquele que não tem chamado de Cristo e não sabem do que será o seu futuro. Quando eu falo não tem chamado de Cristo, é porque ela ainda não teve relacionamento, então ela não sabe o que é isso. O segundo são aqueles que têm uma visão clara do seu chamado em Cristo para as suas vidas e sabem o que o futuro reserva para elas. E um terceiro grupo é aqueles que têm um chamado de Cristo, mas não têm uma visão clara de para onde estão indo. Em qual desses grupos você está? Em qual desses grupos você está? Se você olhar para esse povo que nós acabamos de ler, que depois você tem a oportunidade de ler de novo, eles sabiam para onde estavam indo, mas eles não tinham visão nenhuma do que estava acontecendo. E chegou uma hora ali que eu acho que nem mais visão, nem para onde iam, eles estavam sabendo mais. Aonde você está? Qual é a sua condição? Aonde você está caminhando? Para onde você está indo? Essa semana nós estivemos num discipulado e eu falei para o casal assim, falei, o ser humano ele tem um grande problema. E eu fiz uma pergunta assim, falei, olha, para ir daqui para São Paulo, né, você vai de carro, você vai daqui para São Paulo, você precisa que o farol do carro ilumine toda a estrada daqui até São Paulo? Ele falou, não precisa. Né, o carro nem vai conseguir fazer isso, né, porque a estrada faz curva, é muito grande. Exatamente isso. Você não precisa ter a visão da estrada inteira, de como as coisas vão ser e quantas curvas tem. O que você precisa ter é uma visão de 100, 150 metros. Que é aonde você está pisando, é a direção que você está caminhando e você sabe que está indo para o lugar certo. O problema é que tem gente que está com os 2 faróis queimados e tentando andar numa estrada cheia de neblina. E aí não sabe nem para onde está indo. Às vezes rodou o carro na estrada, não sabe nem se está indo ou se está voltando agora. Mas tem alguém nessa noite chamado Jesus Cristo, que está aqui simplesmente para te mostrar novamente a direção. Está novamente para te trazer novamente para a estrada de novo. Por mais que você não enxergue o final da estrada, ele não precisa que você enxergue o final. Ele simplesmente precisa que você enxergue somente esse trecho, que é por onde você vai.
Porque vai ter uma curva e você não vai conseguir enxergar além da curva. Mas ele não precisa que eu enxergue além da curva. Ele só precisa que eu confie na estrada. Confie que realmente estamos indo para o lugar certo. E para quando você sabe que você está indo para o lugar certo, não tem problema. Se você sabe que o destino que você está indo é para lá, você vai sem medo de ser feliz. Porque você sabe que Cristo está te levando para o melhor lugar. Então essa noite é uma noite de nós refletirmos aonde nós estamos, como está a nossa visão, como nós estamos olhando para Cristo. Será que eu parei? Será que eu desisti? Será que eu não estou mais conseguindo olhar para Cristo realmente como meu único e suficiente Salvador? Será que eu não estou conseguindo mais enxergá-lo realmente como alguém que me retirou lá do mundo, me tirou das drogas, me tirou do vício, me tirou de tantas outras coisas? Será que você já esqueceu dessas coisas? E agora, nesse momento tão simples que nós estamos passando, eu falo simples porque virão coisas piores, virão coisas mais difíceis e mais intensas, e nós temos que estar preparados para essas situações. Se eu e você não estivermos confiados e confiantes no Senhor, nós não vamos conseguir. Mas a palavra de Salmo 37:5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento. Nós vamos orar ao Senhor. Aí na sua casa, fique de pé agora. Em nome de Jesus. Depois da oração, o pastor Irineu vai ministrar a ceia para nós, né? Você já deixa tudo pronto, né? Deixa o pão, deixa o cálice, tudo certinho aí. Que nós já vamos consagrar esses elementos para que juntos nós possamos trazer esse momento tão importante, o momento onde nós podemos declarar a nossa fé em Cristo, onde nós podemos evidenciar a nossa aliança nele. Mas antes de você fazer isso, eu quero te dar uma oportunidade de pedir perdão ao Senhor. Eu quero te dar uma oportunidade de juntos nós clamarmos ao Senhor por graça e misericórdia. Porque errar, nós vamos errar. Isso é natural na sua caminhada, na minha caminhada. Ontem eu falei com um jovem, eu falei assim, cara, fica tranquilo. Falei, você errou hoje, não tem problema não. Eu não estou validando o que você fez, eu não estou dizendo que isso é certo. Mas eu quero mostrar para você que você é muito melhor que isso. E aí ele chorou, ele falou assim, mas eu não consigo. Eu falei, você consegue porque não é por você, é Deus que faz através de você. As nossas limitações, elas são condicionadas à nossa força, mas nós não vivemos mais pela nossa força, nós vivemos por aquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Se eu falei para ele assim, você vai lá, entra no banheiro, ora um pouquinho, fala com Deus, fala para ele das suas limitações, fala como está difícil passar o que você está passando. Porque ele só quer uma atitude minha e tua, de tratá-lo como um pai, de tratar como alguém que realmente pode fazer a diferença, de alguém que abriu mão do seu filho para que hoje nós pudéssemos estar aqui. E se ele abrir na mão do seu próprio filho, fez isso por mim e por você, você acha que ele não vai te ajudar em qualquer outra área? Pode estar difícil, pode realmente estar complicado o que você está vivendo. Mas Deus, ele é expert em resolver coisas difíceis. Deus, ele é especialista em desvendar enigmas. Deus é especialista em fazer o impossível acontecer. Deus é especialista em fazer do nada o tudo. Quem sabe você está achando que você não vale nada mais, porque você caiu. Quem sabe você caiu porque você achou que Deus tinha abandonado você. Porque às vezes você falou com alguém e esse alguém não te deu atenção. Mas eu falo para você, você não depende desse alguém, você depende de Deus. Você não depende de ninguém que virou as costas para você, você depende do poder e ação e do amor de Jesus Cristo. E Ele nunca te abandonou. E se você caiu, Ele fala assim, vem cá, eu quero te pegar no colo agora. Vem cá que eu preciso ajudar você. Vem cá que eu preciso sarar essas feridas. Vem cá que eu preciso te colocar de pé de novo. Querido, as pessoas podem te apontar do jeito que elas quiserem. As pessoas podem te maldizer do jeito que elas quiserem. E você pode ter errado naquilo que você quiser. Jesus olha para você e fala, vem cá, eu te perdoo. É como eu te falei, todas as ações elas vão ter realmente uma reação. Mas Jesus quer te amar para que você possa não tomar a correção como algo ruim, mas como algo que realmente vai te elevar a um novo nível espiritual. A correção ela vem justamente para nos fazer mais maduros. A correção vem para nos colocar num lugar onde nós vamos ajudar, assim como fomos ajudados. Então eu quero te convidar a orar neste momento, que você apresente diante de Deus todas as tuas dificuldades.
Se você abriu mão dele, se você abriu mão de Jesus, fala: Jesus, me perdoa por ter virado as costas para você, mas me pega de volta, me traz de volta, me pega no colo de novo, me traz para perto de novo. A única coisa que ele precisa de mim e de você é do seu sim, é do meu sim, para que ele possa realmente restaurar a sua vida de novo, e ele possa fazer novas todas as coisas, e ele possa te colocar num lugar aonde você nunca esperou chegar. Porque não depende do que você sabe, não depende do que você pode. Depende simplesmente do que ele pode fazer através de você. Amém?